externou esse sentimento de quererem a contratação do jogador lá atrás. O Flamengo deixou claro que não tem interesse de vender. Isso não quer dizer que você não tenha boa relação e bom senso de se conversar, não sobre esse assunto ou outros assuntos, ou qualquer assunto com qualquer clube. Mas é notório, eu acho que isso aí já foi externado até pela imprensa portuguesa com bastante veemência, mas não é o interesse do Flamengo se desfazer de qualquer jogador que tiveram a performance de 2019 e 2020. Eu acho que é um pouquinho injusto comparar os primeiros 5 resultados do Jorge com os 5 resultados do Domenech, porque o Jorge teve 15 dias para trabalhar antes desses primeiros 5 jogos dele, e o Domenech não teve 4 dias. Enfim, mas eu acho que qualquer comparação, não do Domenech com o Jorge Jesus, eu acho que não é sadia para o departamento de futebol, não é sadia pelo atual treinador. O Jorge Jesus teve a sua história aqui, muito bem escrita, e que todos nós aqui participando, vocês trabalhando, a gente aqui, o Bruno, o presidente, e essa história se passou. Então, esse grau de comparação eu entendo, mas a gente tem que afastar um pouquinho isso aqui do futebol. Hoje, a gente tem técnico, comissão técnica, de uma maneira integralizada com os funcionários dos grandes funcionários que nós tínhamos. Um trabalho excepcional, os resultados estão aí. A coisa que eu não me incomodo nunca, e nunca vou me incomodar com crítica, porque as críticas eu sempre acredito, o Bruno também, a gente conversa muito, acredita nisso, as críticas são sempre construtivas, a gente não acredita em crítica que não seja construtiva, mas quando eu acho que a gente tem que trazer o ano de 2020, ele foi muito bom até antes da pandemia. Senão a gente começa a não dar valor ao que foi conquistado nesse ano. O Flamengo conquistou um título internacional pela primeira vez na história dos seus 125 anos dentro do Maracanã. O Flamengo conquistou um título nacional em Brasília. O Flamengo conquistou um título regional dentro de sua casa, que é o Maracanã. Isso não quer dizer que a gente vai viver de passado. A grandeza do Flamengo, ela não permite que a gente viva do passado. Por isso que eu, Bruno, a gente entende as cobranças. A gente não tem medo de cobrança e a gente respeita as cobranças. Mas as cobranças, elas têm que ser pautadas, pelo menos essa é a nossa análise, de questionamentos que sejam factíveis. Cadê o Pipo? O Pipo tá aí? Ô Pipo, eu vou falar um negócio. Isso aí foi hoje de manhã, agora há pouco, né? Na apresentação do Isla, o Marcos Braz falou: olha, eu gosto muito sempre eu adoro o Marcos Braz, acho um baita dirigente, mas hoje eu discordo de algumas coisas que ele falou na coletiva. Primeiro, é injusto comparar o trabalho do Domenech com o Jorge Jesus em 5 jogos. Mas olha, se é justo ou injusto, era absolutamente normal. Chega um treinador estrangeiro e pega o melhor time da América do Sul, que está voando, é óbvio que ia ter as comparações. Então, eu discordei disso do Marcos Braz. Pô, o Flamengo não ganhou um título, primeira vez internacional. Mas ninguém questiona o que está sendo feito. O que o Flamengo fez em 2019, o que o Flamengo fez agora no começo do ano, inquestionável. Mas nós temos que discutir agora o que está acontecendo no presente. O Jorge Jesus teve 2 semanas para treinar, o Domenech não teve. Ok, concordo também. Mas aí, Pipo, ele escala mal, ele substitui mal. A gente tem que falar, ué.
O Michael, que entrava todo jogo, sumiu. O Vitinho, ele tem uma adoração, joga toda hora. O Arrascaeta sai machucado, aí ele vai lá no Twitter e fala, eu tô legal. Jogador batendo boca. O futebol não aparece. O Bruno Henrique, que estava brilhando ano passado, parou. A gente vê um time nervoso. Ué, não tem como não comparar, ué. Ô Pipo, a gente tinha uma Ferrari andando a 200 por hora. A gente tem uma Ferrari andando a 40. Ué, alguma coisa tem, Pipo, ou não? Está sem comando. O Flamengo está sem comando. Essa é uma nítida impressão que eu tenho. Eu lembro aqui há algumas semanas que eu falei a respeito do Domenech, que eu falei assim, ele pode ter enormes e grandes conceitos de futebol, pode ser um estudioso, um cara muito diferente. Mas uma coisa é você ser um grande auxiliar, treinar bem o time em campo, montar atividade, conversar com o jogador e tudo mais. E outra é a gestão técnica, que é o detalhe. É onde o técnico se torna maior do que qualquer profissional. Quando eu disse que todo profissional que estuda futebol e trabalha no futebol, ele conhece futebol, fato. Só que alguns vão ficar em suas respectivas funções e outros vão se diferenciar, que é a gestão técnica. É você trabalhar e entender como é que funciona o auxiliar e, ao mesmo tempo, como que você vai encaixar as mudanças da equipe, trazer um jogador para cá, ver quem é o líder daqui, você fazer toda a política interna do grupo, que aí é onde grandes técnicos se sobressaem. Às vezes, um grande técnico pode não entender bulhufas de uma atividade tática, mas ele entende de gestão de grupo. E a gestão de grupo, alinhada a um cara do lado que estuda muito bem futebol, dá uma grande equipe. O Domenech está sozinho, ele é um grande conhecedor de futebol, mas ele não é um grande conhecedor de gestão técnica. Por isso a diferença dele para o Guardiola. É simples nesse período. Então, o que eu falo é assim, mas é injusto comparar. Injusto coisa nenhuma, Marcos. Sabe por quê? Porque o Jorge Jesus teve que remontar um time, teve que pegar 8 reforços que foram chegando ao longo da temporada e formar durante 15 dias uma estrutura de trabalho completamente diferente do que o Flamengo jogava com o Abel. O Domenech pegou o time pronto, montado, com todo mundo se conhecendo em perfeita harmonia. Talvez o pessoal chateado com a saída do Jorge Jesus, mas aí era ele mostrar para os caras, tá tudo tranquilo, vai continuar a mesma coisa, vamos no automático. O que eu for precisar fazer de alguma coisa, vamos conversar todo mundo, lá na frente a gente ajeita, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que pode ser diferente, vamos entrar em consenso, não sair mudando dessa forma. É o que eu falo. Tirar o Arrascaeta do time do Flamengo é uma aberração, é o melhor meia que o Flamengo tem. Para colocar o Diego de titular, não se justifica. Thiago Maia no banco, sendo que nem o Gerson e nem o Ilharão estão jogando bem. Então, assim, são decisões que as mudanças também de posicionamento. O Michael não entra mais no time, sempre entrando muito bem no segundo tempo. Não, sabe, são coisas questionáveis que, Benja, sinceramente, vai ter vida curta no Flamengo. Ô, Pascoal, rapidinho, Pascoal, que eu tenho que chamar o break, mas vou te falar. Fosse o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eu chamava uma reunião lá com o Domenech, falou, olha, vamos conversar, parceiro. Você tinha que manter o que estava, espera para fazer mudança, hein, Pascoal? Porque as mudanças estão ruins, Pascoal. Nesse aspecto eu concordo com você. Não dá para você implementar aquilo que você pensa jogando de quarta e domingo. Não dá, porque você não tem treino. Você tem viagem, descanso, um treino rapidinho, joga no outro dia. É assim que funciona. Aí não tem tempo para você treinar. Essa semana ele vai ter. E eu acho que o Marcos Braz tem também esse cunho de conversar com o treinador, mostrar para ele, entender aquilo que o treinador está passando. Porque eu acho que o time do Flamengo não está entendendo muito bem essa transformação. A metodologia do Jorge Jesus era uma e o sistema adotado pelo novo treinador é outra completamente diferente. Então os jogadores estão aí meio que sem rumo nesse instante. Cabe a ele botar cada um dentro de uma situação. O Flavinho falou muito bem. Se fosse uma questão apenas racional, ele manteria o que estava sendo feito. Mas não, ele já quis mudar desde a chegada. Desde a chegada ele já mudou o comportamento do Flamengo. E a gente está vendo que não está acontecendo. Às vezes cabe ao dirigente sentar e conversar com o treinador a respeito dessa situação. Se eles estão apostando nisso, a torcida do Flamengo parece que não está com muita paciência com o Domenech não, né, Benja?
É Domenech!